pessoal, tudo bem? Gente, hoje é aquele dia de vídeo que a gente começa assim, ó, com a cara lavada, sem a menor dignidade. Por quê? Finalmente, obrigada, meu Deus! Obrigada, Bruna Tavares, por ter me mandado essa belezinha aqui. Aliás, essa não, gente, essas. Porque a T-Blogs me mandou todas as cores das bases Pausa para Feminices da nossa querida e minha amiga linda Bruna Tavares. Gente, eu fiquei tão feliz por ter recebido essas bases, porque eu tô, ó, faz mais de um mês namorando ela pela internet, assistindo resenhas e mais resenhas dela. E eu não via a hora de testar pra poder passar pra vocês a minha opinião, gente. E eu sei que já tiveram 1001 resenha delas na internet, mas uma a mais não vai fazer mal. Pelo contrário, só vai fazer bem porque é mais uma opinião aí pra vocês. Sabe aquele produto que a gente compraria só pela embalagem? Só pela embalagem esse produto me ganharia, gente. Essa embalagem, assim, não é aquela embalagem, assim, glamurosa, tipo aquele vidro fosco que a gente coloca na penteadeira e fica ali só ostentando a embalagem do produto. Ela é, sim, uma embalagem mais simples, aquele estilo bisnaguinha, mas, gente, uma embalagem muito fofa, que dá pra perceber que ela foi feita, assim, com muito carinho. E não só com muito carinho, mas cada sereinha dela demonstra, assim, a cor real da base aqui, estampada em cada embalagem. Aí cada corzinha mostra a sereinha de uma cor. Não é a coisa mais fofa desse mundo? E a Bruna fez aí 8 tonalidades de cores dessa base Pausa para Feminices para T-Blog, gente. Desde a pele mais branquinha, que é a 01, até a pele mais negra, que é a 08, gente. O que eu achei demais, porque às vezes é muito difícil encontrar base para quem tem pele bem branquinha ou base para quem tem a pele negra. Essa cor aqui 08, gente, eu acho que ela é única no Brasil. Deve ser pioneira, assim, das bases nacionais, porque eu não conheço uma base nacional que tem essa cor aqui, que é muito difícil de achar, o que eu achei demais. E a tonalidade que deu pra mim, gente, que foi aqui, caiu como uma luva pra mim, e foi aqui eu realizei todos os meus testes, foi a cor 04. Porém, e andei tomando um bronze, não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo, mas eu estou bem mais morena, inclusive minha mão, gente, nossa, eu estou bem mais moreninha, que não é de praxe, fazia muito tempo que eu não tomava um solzinho. Então, no caso desse bronze aqui, desse solzinho a mais que eu tomei, aliás, solzinho não, gente, solzão, porque aqui em Orlando está o calor do Nordeste, vocês não têm ideia, tem dias que tem feito, assim, 37 graus, e foi nesse clima que eu testei a base pra vocês, mas atualmente, com essa minha cor do verão, a cor 05 vai ser a que eu vou usar. Daí no inverno, quando sumir aqui meu bronze, porque eu ainda vou pegar mais um pouquinho, quando minha mãe chegar aí, eu volto pra tonalidade 04. Então, muito feliz por ter as duas bases. Antes de falar da textura, gente, eu quero dar um destaque pra essa embalagem aqui, pra tampinha dela, que ela é aquele tipo de tampinha que abre e fecha sem você precisar tirar a tampinha do lugar, sabe? E pra quem tem o mesmo problema que eu, que depois a maquiagem fica aquela zona em cima da penteadeira e depois você sai que nem uma louca procurando a tampinha dos produtos, é uma boa coisa, sabe? É uma forma, assim, digamos que prática de você usar a base, fechar e depois não ter que ficar procurando a tampinha para rosquear, principalmente se sua mão estiver suja de maquiagem. Porém, gente, como eu sou aquela pessoa do contra, eu prefiro rosquear aqui a tampinha dela e tirar ela assim do mesmo jeito, porque aqui eu consigo ter acesso, assim, exatamente a bisnaguinha dela, olha, e tirar só no meu dedinho a quantidade de produto que eu vou usar e não desperdiçar na dica de nada. A minha tampinha assim fica limpinha. E ela tem essa textura assim que vocês estão vendo aqui no meu dedo, gente, que é uma textura assim moussezinha. Geralmente as bases de alta cobertura, isso não é regra, há exceções, tem essa textura assim um pouco mais grossinha, aquela textura que eu digo que não escorre. Então quando eu vejo assim uma base com esse tipo de textura, eu já espero dela uma alta cobertura, sabe? E eu peguei aqui para comparar com ela, gente, a base da Kat Von D, que é a base importada que eu tenho, que tem mais alta cobertura, sabe? Essa daqui é a base reboco, aquela que cobre tudo, que até um tempo atrás prometia até cobrir tatuagem. Essa minha aqui é da embalagem antiga, só que por algum motivo eles fizeram a mesma base numa embalagem super parecida, mas tiraram a parte onde eles escrevem que cobre tatuagem, tiraram o tatu e deixaram só Lock It, mas elas são a mesma base, sabe? E eu não vou comparar essa base com a base da Tracta,
porque muitas meninas já compararam e já aprovaram por A mais B que elas não têm nada a ver, a base da Pausa para Feministas com a base da Tracta, que são duas bases completamente diferentes, e também porque a base da Tracta ela tem uma textura muito parecida com a base da Kat Von D, e o que eu gosto de fazer aqui no canal é pegar produto nacional baratinho e comparar com os importados, né, gente? E pra quem me conhece, gente, me acompanha aí no canal, sabe que eu não sou da turminha do reboco. Eu sempre falo pra vocês que eu prefiro base de cobertura média ou até de cobertura média a alta, mas que deixe um aspecto assim um pouco mais natural, justamente por ela ser aquelas bases assim um pouco mais líquida, um pouco mais fácil de aplicar e que não fica com aquela sensação assim, não exatamente isso, mas um pouquinho peguenta assim no rosto, que você sente que você tá no rosto, porque essas bases aqui que tem essa textura assim um pouquinho mais grossa, elas tendem obviamente a cobrir mais, só que poucas são aquelas que realmente você não sente que você tá com ela, sabe? Vocês estão vendo que a gotinha que eu coloquei aqui da base da Kat Von D, que a cor dela está um pouco diferente que a cor da minha pele, porque essa cor aqui é a minha cor do inverno, ela seria comparável à cor 04 da Pausa para Feministas, ela até escorre, ela tem essa textura assim mais grossa e ela até escorre na mão. Só que ela escorre, gente, diferente da base da Bruna Tavares. Se vocês olharem aqui, a impressão que eu tenho da base da Bruna Tavares é que ela vai derretendo. Ela vai escorrendo um pouco mais devagar, mas ela vai derretendo. E quando eu pego assim na mão a base da Kat Von D, eu sinto uma textura assim... Sabe quando você aplica assim hipoglosa, pomadinha que eu passo na minha filha? Então, que fica aquele branquinho, aquela coisa assim que não sai e até meio grudentinha. É essa sensação que eu tenho com essa base aqui da Kat Von D. E essa aqui da Bruna Tavares, gente, é totalmente diferente. Eu vou aplicar ela no meu rosto aqui, conforme eu for aplicando, eu vou explicando pra vocês. Olha, ela tem uma textura sim, um pouco mais grossinha. Foi uma gotinha que eu apliquei aqui, acho que vocês viram. E muitas outras meninas também falaram nas resenhas dela que é uma base que rende muito. Aliás, a própria Bruna Tavares, ela falou várias vezes que é uma base que você tem que aplicar assim de pouquinho, sabe? Que o pouquinho que você aplica dela, ela rende muito. Então é uma outra característica boa dessa base, que ela vai durar muito, muito, muito tempo. É aquela base que 40 gramas você faz dela 80, sabe? Então eu vou aplicar aqui nessa parte do rosto, gente, e vou espalhar ela com o próprio pincelzinho Kabuki da Pausa para Feministas, só pra ficar combinandinho, tudo fofo de uma vez, e vou começar aqui a espalhar essa base, gente. Então, como muitas meninas já devem ter falado pra vocês, ela é uma base assim que rende muito e que ela espalha assim muito bem. E a textura dela, gente, é uma textura diferente da base da Kat Von D, sabe? Ela é aquela textura de base que conforme você vai aplicando ela, ela meio que vai derretendo. Enquanto essa eu compararia com uma pomadinha de neném, que é aquela que deixa aquela textura mais grudentinha, a da Bruna eu compararia assim com uma manteiguinha. Conforme a manteiguinha vai derretendo assim, ela vai ficando mais fininha. Então quanto mais você espalha ela no rosto, mais fininha ela vai ficando, sabe? E o mais legal, mesmo ela ficando com uma textura assim bem mais fininha, conforme você vai aplicando, ela não vai perder a cobertura, que é o que vocês vão poder constatar já já. E com a base já aplicada do lado direito do rosto, gente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Eu não preciso dizer nada, porque essa cobertura aqui é a mais Master Power Adventure Mega Ultra Plus que eu podia ver em uma base de alta cobertura. Mas antes de falar sobre essa base, gente, eu vou aplicar do meu lado direito do rosto, embora a cor não tenha nada a ver com a cor que eu estou agora, que é essa cor aqui da Kat Von D, que é a cor que eu uso, é a Medium 54, é a Médio 54, tá, gente? Então, essa cor aqui eu uso quando eu estou branquinha, quando eu estou sem sol, que é a minha cor original. Mas mesmo assim, eu quero aplicar ela para eu poder explicar para vocês a diferença entre a base de alta cobertura da Tracta e uma segunda base que promete uma alta cobertura e acabamento mate. Então, para isso, eu preciso aplicar ela no rosto, independente da cor não estar muito de acordo com a tonalidade da minha pele. Eu vou espalhar ela com outro pincelzinho Kabuki, o meu da Sigma, limpinho, que é para não ter interferência no resultado final. A primeira observação que eu já vou fazer em relação à base da Kat Von D, gente, como eu disse, não reparem o meu rosto fantasma, né? Que é só para vocês entenderem a diferença, é que conforme eu estou aplicando a base da Kat Von D no meu rosto, é que eu já sinto assim um atrito maior.
entre o pincel e a minha pele conforme eu vou aplicando, sabe? Eu vou aplicando e aí, digamos que com a base da Bruna foi muito fácil, eu espalhei assim rapidinho, porque o pincel ele já foi deslizando assim na minha pele. Isso se deve à textura da base, que eu já vou explicar pra vocês, que é diferente da textura da base da Kat Von D, que ela já me traz, ó, um atrito um pouquinho maior entre o pincel, o produto e o rosto, entendeu? Então eu já tenho aí uma dificuldade maior de espalhar ela. E com a base já aplicada tanto do lado esquerdo, Kat Von D, e do lado direito, Pausa para Feminice, gente, vocês podem perceber que a cobertura delas é muito parecida. Ambas cobrem muito, é aquele tipo de base assim que cobrem tudo. E elas têm aí algumas semelhanças. A primeira delas eu acabei de explicar, ambas são de alta cobertura, altíssima cobertura, elas realmente cobrem tudo e ambas são mates, gente. Tanto a base da Kat Von D como a base da Bruna Tavares são bases de acabamento mate. E eu vi muitas resenhas de meninas falando assim, ai, mas ela tem o acabamento luminoso, ela não seca mate, não sei o que. E, gente, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro pra vocês, que um produto, não só uma base, um batom, um corretivo, qualquer produto que prometa ter um acabamento mate, ele não precisa necessariamente secar mate na sua pele. Tanto, gente, que eu vou colocar o papelzinho já aqui pra vocês verem, ó, que essa daqui é a base da Bruna Tavares e ela transfere, mesmo ela tendo acabamento mate, ela é uma base que transfere um pouquinho, olha, tá vendo no meu papel? Ela realmente transfere. Porém, a base da Kat Von D, que também não só promete, mas como cumpre o acabamento dela mate, ela transfere também. E transfere, inclusive, mais do que a base da Bruna Tavares, se vocês conseguirem enxergar aí no papel. Então, ambas as bases com esse tipo de acabamento, elas transferem, tá, gente? Só que a base da Bruna, ela tem também algumas diferenças em relação à base da Kat Von D. A base da Kat Von D, como eu falei pra vocês, ela tem aquela cobertura mais grossinha, né? E a da Bruna, ela tem aquela cobertura um pouquinho mais fininha. Como essa daqui tá um pouquinho mais clara, eu não posso ter essa certeza, mas essa daqui da Bruna, ela acaba dando aquilo que ela promete mesmo no site, o que ela cansou de falar pra gente. Ela dá aquele viço natural da pele. Não é uma luminosidade a ponto de você falar que a base tem acabamento luminoso, entendeu? Ela deixa a pele com viço. E o fato dela deixar esse viço aqui natural na pele, gente, que vocês estão vendo, não é uma desvantagem. Depende do seu gosto e depende do seu tipo de pele. Porque aquelas bases bem sequinhas, tipo as bases Ruby Rose, né, que a gente gosta porque deixa a pele bem sequinha e blá, e segura a oleosidade e tal, elas não têm esse viço natural, mas elas não só seguram a oleosidade, como elas seguram os seus poros também, entendeu? Eu já falei sobre isso pra vocês em vários vídeos de pele que eu gravei pra vocês. Quando você aplica produto que você tampa muito os seus poros e que sua pele não respira, a probabilidade de os poros entupirem e te causar cravos e espinhas, caso você fique usando o produto regularmente e não limpe a sua pele direitinho, é maior do que a base que não tem esse acabamento super seco, assim, esturricado, sabe? E essa base aqui, ela tem esse acabamento, mas ela é uma base de acabamento mate, porque ela não seca na pele e ela não deixa o meu rosto inteiro com aquele acabamento luminoso que as bases que com efeito luminoso deixam, estilo a minha base da NARS, por exemplo, que essa sim tem acabamento luminoso e apesar dela ser muito boa e sequinha na pele, ela deixa sim a pele com acabamento luminoso, gente. Isso acontece por quê? Porque existe um produtinho que eu já falei pra vocês em outro vídeo, que é aquele vídeo por que as maquiagens estouram no flash, que eu deixo aqui o link na descrição do vídeo pra vocês assistirem, que eu expliquei em detalhes, que chama Silica, que é o responsável por deixar a base mate, é o mesmo produtinho que faz a base estourar no flash, entende? Então, quanto mais silica tiver na base, mais seca ela vai ficar e mais ela vai estourar no flash. Então, eu não sei a quantidade exata, os ingredientes que vai nessa base aqui da Bruna Tavares, mas eu sei que vai silica também, mas numa quantidade que não é muito grande, porque ela é uma base que não estoura no flash. Outra coisa, gente, que eu também li no release da descrição do produto, ela é feita com microesferinhas, que eu também já expliquei pra vocês, que é característica das bases HD, aquelas microesferinhas assim que vai se misturando com a pele,
fazendo com que sua pele fique com um acabamento mais natural. Então, olha, eu posso aproximar essa base o quanto for, que a minha pele, apesar de estar com uma altíssima cobertura, deixou o acabamento da minha pele natural. Isso é a primeira vez que eu vejo numa base, e isso não acontece com a base da Kat Von D. Se eu conseguir mostrar pra vocês bem de pertinho, se eu não espalhar a base da Kat Von D, e eu for assim meio que esticando a minha pele, eu consigo ver os buraquinhos dos meus poros, gente. Eu não sei explicar, mas eu vejo todos os buraquinhos dos meus poros se eu não pegar a esponjinha molhada e ficar espalhando essa base da Kat Von D. Por isso que eu disse pra vocês que a aplicação da base da Kat Von D, ó, e que ela também tá uma base grudentinha, digamos assim, na minha pele, é muito mais difícil que a aplicação da base da Bruna Tavares, porque pelo fato dela ter esse acabamento mais grossinho, a probabilidade daqueles buraquinhos dos poros assim ficarem aparecendo é muito maior. Então quando você filma assim bem de pertinho, essas filmagens e essas fotografias HD, nunca que você vai conseguir um aspecto natural na pele. Gente, isso pra mim no vídeo tá muito claro. Eu não sei se vocês conseguem ver. Então uma coisa que a Bruna não falou, que ela não prometeu, mas que na minha opinião a base dela tem, é efeito HD. As bases que são feitas com vitamina E, que também tem vitamina E na base, e efeito HD, que cobre a sua pele, mas deixa ela com aspecto natural, como se fosse a sua pele mesmo, entendeu? Então eu tive essa sensação e eu espero muito que vocês tenham entendido essa parte. A quantidade de silica dela é menor do que aquelas bases que secam assim e deixam o nosso rosto assim mais esturricado. Como eu falei pra vocês, ela é uma base que deixa com aspecto natural e apesar da altíssima cobertura, ela é bem fininha, entendeu? E por conta desse acabamento e dessa textura que ela dá na pele, gente, que é um acabamento bonito, sério, eu enxergo assim um acabamento lindo, um acabamento bonito. Ela é uma base que de altíssima cobertura, eu acho que a primeira base de altíssima cobertura que eu diria pra vocês que eu usaria ela em peles maduras sem medo de ser feliz. Porque ela tem essa textura fininha, ó, pode ver que eu tô falando, embora eu vá editar o vídeo, mas já faz mais de 20 minutos que eu apliquei a base e ela não acumulou, ó, na dica, nas minhas linhas de expressão. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aqui a maquiagem, porque eu não vou ficar o vídeo inteiro falando com essa cara de fantasma pra vocês. Eu vou tirar a base da Kat Von D desse lado e finalizar a maquiagem toda com a base da Bruna Tavares. E volto aqui para eu fazer o restante das minhas considerações sobre a base, ok? Voltei aqui, gente, um pouco mais digna para finalizar aqui o nosso assunto sobre a base Pausa para Feminices. Pra quem é da turminha aí do batom que eu tô usando, que eu sempre esqueço de falar, né, gente? Eu fiz uma misturinha aqui de dois batons, que é o batom Morgana e o batom Valentine, também da Pausa para Feminices, para a T-Blogs, que eu adorei o resultado. E vamos lá, gente. Eu finalizei a minha maquiagem aqui, tanto um lado quanto o outro, usando a base Pausa para Feminices, porém eu selei a minha maquiagem com pó. Porque, como eu falei pra vocês na aplicação, gente, ela é uma base que transfere. Ela é sim uma base mate, uma base que seca, porém é aquela base que transfere um pouquinho sim. Porém, se você não quer que a base transfira, se isso te incomoda, ou se você quer uma duração maior, gente, eu aconselho vocês a selarem a base com um pó. Vocês têm dois tipos de pó que você pode selar a base. Eu aconselho sempre o pó translúcido, que é o que tem aquele acabamento assim, mais fininho, mais transparente de todos, não adiciona cor, vai deixar a pele com um aspecto mais natural e vai ajudar também a matificar a sua pele. Eu peguei somente os pós nacionais que eu tenho aqui. Esse da Zanf aqui é um dos pós translúcidos que eu mais gosto, que ele é bem mais fininho, e tem esse da Fandi, que é uma linha já profissional, que eu estou testando também, estou amando. Porém, eu gosto muito daquele pozinho RCMA, que também é um pozinho profissional, que é super baratinho aqui na gringa, que eu amo usar ele. Todos os três que eu tô falando aqui são pós que não vão estourar no flash e vão fazer a maquiagem durar muito mais tempo. Hoje eu selei com esse pó daqui Fendi. Mas Sandra, é possível usar a base sem o pó? Usar somente a base? É sim, gente, é possível, desde que você vá usar por uma ocasião assim mais noturna, mais festa, aquela ocasião que você não vai suar. Ponto, que você não vai passar aquele calorzão no Nordeste, porque a base dura sim. Eu usei ela, gente, o dia
todinho no parque da Disney, debaixo desse calor de 33 a 36 graus que tem feito aqui. Inclusive saí com a Rosane da loja Território da Beleza, que estava aqui até ontem, a gente passeando pra cima e pra baixo, e eu usando e testando a base debaixo do calor, e ela até comentou comigo: Sandra, o que você faz pra sua base durar tanto? Sim, gente, eu faço tudo que eu já falei pra vocês no curso de maquiagem em todos os meus vídeos. Primeiro, todo o procedimento para você cuidar da sua pele: lavar, tonificar, hidratar, e com a ajuda de um primer e o pó translúcido por cima, ela vai durar o dia todinho, porque ela durou em mim, tá certo? Agora, se você gostou daquele viço natural que ela deixa, aí eu aconselho que você use a base em ocasiões que você não vai ficar exposta ao calor. E outra coisa, se você prefere aquele mate mais luminoso, não aquele mate tão sequinho igual o pó translúcido deixa no rosto, eu sugiro que você use aquele pó que tem aquele acabamento luminoso, gente, porque existem pós para todos os gostos. Uma base é feita para ser selada com pó. Se ela aguenta ficar sem o pó ou não, é uma característica da base e não uma vantagem, tá certo? Então o pó é feito pra gente selar a base e fazer com que ela dure por mais tempo, e é o caso dessa base aqui, Pausa para Feminices. Eu prefiro mil vezes esse acabamento lindo que ela deixa na pele, gente, porque é um acabamento lindo que vocês podem ver aí no vídeo. Eu acho que o vídeo tá até bem fiel ao acabamento dela, sabe? E selar ela com pó, do que aplicar aquela base que não precisa de pó, mas que deixa a nossa pele com aquele efeito assim repuxado, sabe? E eu não fiz o teste da água aqui porque eu mostrei pra vocês que ela realmente transfere um pouquinho, mas eu vou fazer agora porque eu apliquei o pó por cima. E aplicando água aqui por cima, gente, sem medo de ser feliz, ela ainda vai transferir um pouquinho. Mas é um pouquinho, gente, bem mais pouquinho, sabe? Se é que vocês entendem o que eu quero dizer. O pó, ele vai segurar ela assim muito mais. E eu indicaria para uso profissional com os olhos fechados e sem medo de ser feliz, porque quem trabalha profissionalmente vai entender perfeitamente o que eu tô falando e fazer com que essa base dure mais tempo na sua cliente. Eu estou assim de boca aberta com a base, sabe? Eu acho que eu não poderia esperar outra coisa da Bruna Tavares. Um produto com qualidade eu já esperava, mas que me ganhasse tanto, que eu gostasse tanto a ponto de escolher essa base de R$35 a uma base de $35 importada, gente, sério, eu prefiro essa. Ela me surpreendeu ainda mais do que eu estava esperando. Eu não digo isso porque ela é minha amiga e porque eu a conheço, não, mas sim pela minha verdadeira opinião, porque eu estou há 10 dias testando essa base, gente. Se fosse só porque ela é minha amiga, eu receberia a base num dia e postaria a resenha no outro. Só que não, eu quis realmente testar pra falar pra vocês tudo o que eu achei da base, e mais uma vez a Bruna tá de parabéns, Bruna. Muito obrigada mesmo por fazer isso por nós, porque por esse preço eu acho que você conseguiu, assim, milagre de verdade. Embalagem bonita, alta cobertura, acabamento, na minha opinião, HD, gente, porque embora eu tenha feito, assim, uma maquiagem mais noturna, eu acho que por mais alta cobertura minha pele continua, assim, mega natural. Qualidade e preço, tudo isso num produto só é muito difícil encontrar. Realmente eu não tenho assim um ponto negativo pra falar dessa base. Quer dizer, eu tenho uma observaçãozinha bem pequena que eu faria na base, caso você prefira usar a base sem selar com pó, que você sele pelo menos essa região aqui do nariz, sabe? Porque quando a base começa a sair, o primeiro lugar que ela começa a sair é aqui no nariz. Então, se você for usar ela sem o pó, eu aconselho que você sele pelo menos, principalmente aqui nos cantinhos, assim, sabe? Nessa viradinha aqui, ó, que é onde a base sai mais rápido, que você sele esse pedacinho aqui com pó. Porque se você fizer isso, pronto, a sua base vai durar mais até do que você espera. Agora, se você quer longa duração e que ela dure o dia inteiro, sela ela com pó. Escuta o que eu tô te falando, que ela vai ficar assim no meu rosto o dia todinho. Então, essa é a minha opinião sobre a base Pausa para Feminices, o mais novo amor da minha vida. E ó, Bru, ela vai ficar em cima da minha penteadeira porque eu tô apaixonada por essa embalagem. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não esqueçam do meu joinha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês ajudam o canal a crescer e ajudam também na divulgação. E me sigam também nas redes sociais, que eu estou um pouquinho sumidinha por lá, mas já tô de volta já com um monte de novidade pra vocês. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!